Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda palestra do segundo Congresso Internacional de Direito do Uniptan-AFIA. Boa tarde, Ana Paula, Diego, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, vamos fazer uma coisa diferente, já temos 52 pessoas, coloquem de onde vocês são, por gentileza. Vamos ver aqui aonde é Redenção. Olha lá, eu morei lá pertinho, morei em Marabá, Jacundá. Ana Paula é daqui. Legal. Ji-Paraná, Juiz de Fora. Olha quanta gente. Boa tarde, professora Érica. Olha, tem gente do Brasil inteiro. Isso é lindo. Lindo de se ver. Juazeiro, na Bahia. Paraná, Oliveira. Olha que legal. Montes Claros, Porto Velho. Cacoal, Rondônia. Petrolina. Pato Branco, Caratinga. Pô, muito legal, gente. Fico muito feliz. Gente do Brasil inteiro. Que bom, Sônia, que você está gostando. A gente fica muito feliz. É tudo feito com muito carinho para vocês. Muito mesmo. Boa tarde, professor Leandro. Boa tarde, Boa tarde, a todos professora. que estão entrando aqui. Que delícia, né, professor Leandro? Essa conexão que a gente consegue fazer com o Brasil inteiro. Marabaia. Marabá, terrinha boa. A Dayana. Manhuaçu, Floresta do Araguaia. Gente, eu fico impressionado, professor. É realmente do Brasil inteiro. Tem gente de todo canto. Isso é muito legal. Se por um lado a gente não está junto fisicamente, por outro lado proporciona esses encontros, né, ainda que de forma Exatamente. virtual. Que presencialmente dificultaria, né? Exatamente. Se você nos apresente, tem pós, tem cursos online. Sônia, nós temos alguns cursos que já têm pós-graduação, nós estamos implementando a nossa pós-graduação de Direito, tá? Por enquanto, nós estamos em plataforma remota em razão da pandemia, não sabemos até quando, não temos previsão, mas os nossos cursos, em regra, a nossa aula ela é presencial, né? Temos algumas disciplinas que são EAD, que são híbridas, que misturam presencial, misturam com a plataforma remota, né? Mas nós também damos cursos online. Quando tiver, nós teremos o maior prazer em divulgar. O professor Lucas Cano ali assistindo, a Kelly, seja muito bem-vinda, Kelly. Professor Leandro, só chamando a atenção que nós estamos com as inscrições do Congresso do Uniptan-AFIA, Bem com as falar. inscrições abertas para envio de artigos, publicações, e durante o Congresso teremos vários mini cursos na área de Direito. Eu queria dar dois recados aqui, gente. O primeiro, eu recebi 120 e-mails de manhã, 120, pedindo para as inscrições serem prorrogadas, tá? Então, se você tem algum amigo que está falando, poxa, perdi as inscrições, vai lá e fala com ele. As inscrições foram prorrogadas até sexta-feira, porque só recebe o certificado quem se cadastrar, se fizer inscrição, lá no Event 3, tá? Agora, se você conseguir o link com um amigo, o arquivo, você vai poder assistir a palestra, mas sem a inscrição você não recebe o certificado. Combinado? Como saberemos somos minicursos? Quais são os horários? Professora Érica. O microfone. O microfone. Você faz inscrição para o Congresso, essa inscrição é gratuita, e próximo ao evento, acho que eles soltam a planilha com os horários certinhos de cada mini curso. Tá. O segundo recado que eu queria dar é importantíssimo, que é o seguinte: o Uniptan, pessoal, está com inscrições para o vestibular aberto. Isso é importantíssimo. Então, quem tem porque a maioria aqui pode já ser universitário, ou às vezes não é, ou tem um conhecido que quer fazer direito, um sobrinho, um parente, um amigo, papagaio, periquito. Não importa. Se você tem um conhecido que quer fazer direito, nosso vestibular está aberto, faça a sua inscrição, vem estudar com a gente. Sem dúvida, a melhor universidade da região. Tá? Aqui a gente vai passar agora o... A Lilian está mexendo aqui para a gente.
compartilhei aqui o site do Uniptan, que aí a gente tem todas as informações do vestibular, do congresso. Estão nos banners iniciais, assim, inclusive com o edital do congresso também. Muito fácil mandar o artigo, publicar. A gente tem um comitê organizador muito eficiente, com grandes nomes na escolha dos artigos, na verificação dos artigos. Sem dúvida nenhuma, é uma publicação de grande valia. Pessoal, eu comecei a falar isso com os anteriores, vocês que entraram aqui depois, vai colocando aí de onde vocês são, para a gente ir conhecendo o pessoal. Foi muito bacana o pessoal que colocou ali os primeiros a entrar. Vai colocando aí onde vocês moram, vamos ter essa interação, que isso é muito legal. Redenção. Boa tarde, Alice. Aí, ó, que bacana. Teresina, Teófilo Otoni, Salvador, Unidep, lá em Pato Branco, aqui no Tucuruí. Temos um tal de Lucas Canoa, lá de Belo Horizonte, Teófilo Otoni, Ouro Preto do Oeste, Rondônia. Que legal. É muito bacana isso. Pessoal, a gente vai passar um videozinho rápido aqui, institucional, né? E a gente volta já já, porque o nosso palestrante ele deve estar chegando de Paraná também. Boa tarde, professor Adriano. Pessoal, estou sem celular, meu celular quebrou. Deixei cair aqui. Olha, obrigado, Milena. Obrigado pelo elogio, tá? Fico muito feliz. Unifesp, é a federal lá de Marabá. Legal, obrigado. O que eu quero para o meu futuro é ser eu mesmo, fazer o que eu gosto. Vai muito além da profissão que a gente escolhe. Tem a ver com a minha identidade, quem eu sou. Eu sei que se eu der o melhor de mim, eu posso ser quem eu quiser. E fazer da minha paixão, da minha vocação, uma carreira incrível. Eu transformo o meu sonho na minha profissão. Chegou a hora de levar sua vida para onde você sempre quis. Faça a faculdade que você sempre sonhou. Seja o seu melhor. Inscreva-se agora no vestibular. Uniptan. O que eu quero para o meu futuro é ser eu mesmo, fazer o que eu gosto. Vai muito além da profissão que a gente escolhe. Tem a ver com a minha identidade, quem eu sou. Eu sei que se eu der o melhor de mim, eu posso ser quem eu quiser. E fazer da minha paixão, da minha vocação, uma carreira incrível. Eu transformo o meu sonho na minha profissão. Chegou a hora de levar sua vida para onde você sempre quis. Faça a faculdade que você sempre sonhou. Seja o seu melhor. Inscreva-se agora no vestibular. Uniptan. O que eu quero para o meu futuro é ser eu mesmo, fazer o que eu gosto. Vai muito além da profissão que a gente escolhe. Tem a ver com a minha identidade, quem eu sou. Eu sei que se eu der o melhor de mim, eu posso ser quem eu quiser. E fazer da minha paixão, da minha vocação, uma carreira incrível. Eu transformo o meu sonho na minha profissão. Chegou a hora de levar sua vida para onde você sempre quis. Faça a faculdade que você sempre sonhou. Seja o seu melhor. Inscreva-se agora no vestibular. Uniptan. O que eu quero para o meu futuro é ser eu mesmo, fazer o que eu gosto.
Vai muito além da profissão que a gente escolhe. Tem a ver com a minha identidade, quem eu sou. Eu sei que se eu der o melhor de mim, eu posso ser quem eu quiser. E fazer da minha paixão, da minha vocação, uma carreira incrível. Eu transformo o meu sonho Na minha profissão. Chegou a hora de levar sua vida para onde você sempre quis. Faça a faculdade que você sempre sonhou. Seja o seu melhor. Inscreva-se agora no vestibular. Uniptan. Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Agora, entrando em definitivo, gostaria de cumprimentar a professora Érica Lasmar, que está aqui, que faz parte da comissão organizadora, o professor Adriano também faz parte. Cumprimentar a todos vocês que nos ouvem, já estamos com 166 pessoas nos assistindo e subindo. E agora, com muito prazer, com muita satisfação, eu cumprimento o doutor Oscar Valente Cardoso. É uma honra, professor. O senhor me ouve bem? Boa tarde. Escuto bem. Estão me ouvindo bem? Bem, muito bem. Professor Leandro, boa tarde a todos. Agradeço muito o convite, apesar da distância. Para mim é uma honra poder participar desse evento da Uniptan, em São João del Rei. E não estou falando só para falar, tanto que eu me inscrevi e vou acompanhar na medida do possível. E tem várias palestras que me interessam, além da apresentação. Estou acompanhando também como aluno, que todos somos, né? Acho que um bom professor, em primeiro lugar, tem que ser um bom aluno, saber aprender primeiro para depois a gente tentar passar algo do que nós aprendemos para as outras pessoas. Professor, eu vou ler aqui o seu currículo, tá? Juiz federal no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF4, coordenador e professor da AJURES, Escola Superior da Magistratura, doutor em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor e palestrante. Não dava para colocar todos os lugares que o professor dá aula, porque a gente ia ficar só falando isso, tá? Mas, assim, o currículo dele é brilhante. Eu queria dizer, professor, que é uma honra tê-lo conosco. Desejo uma ótima palestra, tá? A palavra está com o senhor. A honra é minha. Eu vou falar um pouco sobre vazamento de dados pessoais e também tentar dar uma geral e falar sobre os reflexos da LGPD no nosso direito. E o tema foi escolhido por duas razões. Primeiro, porque o que a gente tem visto muito, principalmente agora em 2021, são notícias e mais notícias sobre o vazamento de dados pessoais. Eu até brinco que o que nós temos que nos perguntar sobre o vazamento de dados é quando será o próximo, né? Que apesar de todas as medidas de prevenção, de segurança que se tomam, infelizmente, nem sempre é possível acompanhar quem está agindo de forma ilícita, né? E eu vou falar um pouco sobre isso também, das medidas de contorno e o que fazer em situações de vazamento de dados pessoais, e tentar fazer uma ligação desse tema com, em geral, as mudanças, não só jurídicas, mas culturais da entrada em vigor da LGPD no Brasil, e também uma preocupação, né, para a gente não ficar só nisso, né? Se tem noticiado muitos vazamentos, mas a LGPD não é só isso. Então, apesar de ser o tema da minha apresentação, eu também já queria começar deixando claro que a LGPD não diz respeito apenas a vazamento de dados pessoais. Eu faço uma comparação com algo curioso. Faz pouco tempo que o Código de Processo Civil atual completou 5 anos de vigência, e a gente tem novidades extremamente importantes que até hoje não entraram em vigor. Até hoje não funcionam de forma adequada como deveriam, como os negócios jurídicos processuais do artigo 190, o poder geral que os juízes têm de efetivação das decisões judiciais, está lá no 139, inciso 4º, e aí eu faço essa comparação do vazamento com 139, inciso 4 do CPC, porque parece que ele se resume só a bloqueio de passaporte e a bloqueio de CNH. E ele permite uma quantidade infinita de medidas que as partes, os advogados podem pedir e que os juízes podem adotar nos processos para dar efetividade às decisões e à tutela jurisdicional, e a LGPD também. Nós temos visto, o que chama atenção e que mudou a cultura, as pessoas começaram a se preocupar com seus dados pessoais, onde eles estão, quem
realiza atividade de tratamento por causa do vazamento de dados pessoais, mas nós não podemos resumir a lei a só isso, então eu vou fazer essa ligação do vazamento com outros temas relacionados à aplicação prática da LGPD. Eu tenho uma apresentação, eu vou compartilhar, deixa eu ver. Estão vendo? Então, já deixei o zoom, geralmente automaticamente já nos coloca as câmeras para o lado direito, né, da nossa tela, então eu já me preocupei, o texto vai aparecer mais do lado esquerdo, quem deixar de forma automática ali a tela no lado direito, isso não vai atrapalhar a leitura dos textos e da apresentação. Em primeiro lugar, né, os vazamentos de dados pessoais e os chamados mega vazamentos que nós temos visto mais recentemente, temos notícia, eles ocorrem e continuam ocorrendo, como eu falei, porque hoje nós vivemos em uma sociedade da informação. Tudo que nós fazemos, seja no meio físico, seja no meio digital, gera dados. Há muitas empresas, principalmente, interessadas em coletar esses dados e, a partir deles, gerar informações que são transformadas em conhecimento, e esse conhecimento gera lucro. E também nós estamos em uma sociedade de vigilância. Eu brinco que agora, pelo menos aqui, estamos aparecendo na tela eu, professor Adriano, professor Leandro, professora Érica, mas todos vocês que estão assistindo também estão sendo vigiados nesse momento, né? Seja, não pela Uniptan, mas também um pouco, parcialmente, porque vocês têm que registrar presença, é feito o controle se vocês estão realmente acessando as palestras no horário, mas o seu dispositivo, seja o smartphone, seja o notebook, computador, tablet, qualquer um deles que você está usando agora, não tenho dúvida de que você autorizou quando instalou softwares ou aplicativos, qualquer tipo de aplicação, você deu algum tipo de consentimento para que esses aplicativos coletem os seus dados pessoais 24 horas por dia, e isso inclui vídeo e câmera, né? Vocês devem ter percebido, principalmente nesse ano também, isso como reflexo da LGPD, muitos aplicativos começaram a pedir autorização para acessar a sua localização, usar a câmera, usar o seu arquivo de fotos, o microfone, apenas quando ele está em uso, o que a gente não via antes, né? Antes a autorização, o consentimento era geral. O aplicativo, mesmo não estando em uso, ele era ativado, ele poderia fazer esse tipo de acesso aos seus dados pessoais. Então vejam que uma das grandes importâncias da LGPD, algo que aconteceu, algo parecido com o que aconteceu também com o Marco Civil da Internet em 2014, é trazer regras para uma terra sem lei. O Brasil não tinha cultura de proteção de dados, não havia regras, então se podia fazer o que quiser com base em contratos, né? Se nós não tínhamos regras legais, as regras que tratavam basicamente do que se podia, de quais eram os limites que as empresas tinham para tratar os nossos dados pessoais, era o contrato. E aí o contrato, sem uma lei estabelecendo limites, podia praticamente tudo, e por isso que nós temos visto várias mudanças, seja acessando sites na internet com a política de cookies, que parte da ideia de dar o consentimento apenas para cookies essenciais e além disso, só se nós selecionarmos de forma, quando a partir da nossa iniciativa de abrir a janela, clicar o botão e autorizar outros cookies que não os essenciais, o que eu falei dos aplicativos, de permitirem o uso da câmera, do microfone, ou acessar os arquivos de fotos ou outros arquivos apenas quando estão em uso e para uso da sua finalidade, tudo isso mudou com a Lei Geral de Proteção de Dados. E isso também tem relação com que nós estamos numa sociedade hiperconectada. Para se ter uma ideia, em 2018 foram gerados 33 trilhões de gigabytes na internet. Esse é um número, se não me engano, tem uns 24 zeros ou um pouco mais, se a gente comparar com a unidade mínima de bytes, e esse número duplica a cada ano. Então, há uma quantidade absurda e imensurável de dados pessoais que são gerados não a cada dia, mas a cada segundo em todo o mundo. E hoje em dia, todos nós temos uma vida física, uma vida digital. E no Brasil, como no resto do mundo, não foi diferente. Desde março do ano passado, com a pandemia e o início das medidas de isolamento, nós começamos a fazer mais atividades no meio virtual, para conversarmos, para trabalharmos,
para entrarmos em contato não só com parentes, mas com amigos, com colegas de trabalho, as reuniões, o cafezinho, o almoço, tudo que se fazia de forma física, muitas atividades foram substituídas por atividades à distância, com o uso do Zoom e de outros tipos de aplicativos, o que aumenta a vulnerabilidade. Por quê? Essas conexões não são feitas de forma direta, há várias conexões, um caminho grande que é feito, e nesse caminho, entre uma conexão e outra, entre essas pessoas, é possível, em tese, haver algum tipo de interrupção, de modificação e de coleta irregular de dados pessoais, e acaba levando a incidentes e a vazamentos, que eu vou falar um pouco sobre isso hoje. E outro ponto também que caracteriza essa nossa realidade, né, de hoje em dia, é um descontrole informacional. Você sabe onde estão os seus dados pessoais, quem tem os seus dados pessoais, por que tem os seus dados pessoais, o que faz com eles, se compartilha com mais alguém ou não. Né? Nós não temos a menor ideia de como responder a qualquer uma dessas perguntas. Né? E isso, nós já vivemos também esse fato há muito tempo. Aquela ligação indesejada às 8 horas da noite, no fim de semana, oferecendo algum produto, de uma empresa com quem você nunca teve nenhum tipo de contrato, nenhum tipo de relação, ou às vezes ligando, procurando outra pessoa, o e-mail que nós recebemos, montanhas de e-mails todos os dias, tudo isso decorre de uma aplicação, de uma utilização, como eu falei, de uma terra sem lei, da falta de regulação das atividades de coleta e tratamento de dados pessoais. Hoje, às vezes, você vai falar que tem interesse em comer uma pizza perto do microfone do celular, meia hora depois começa a receber propagandas de teleentrega, de pizzarias, descontos, oferecendo um tipo de produto. Se você falar, até mesmo dependendo do carro perto do GPS ou perto do celular que quer viajar para determinada cidade, que não sabe o caminho, se você abrir o Google Maps daqui a alguns minutos, vai aparecer como sugestão de rota aquela cidade que você falou o nome. Então, nós não temos nenhuma ideia de quem coleta e de o que faz com os nossos dados pessoais. Isso leva a um descontrole total de informação, e também a LGPD veio para regular isso, para delimitar como se pode fazer a coleta de dados e de que forma, e também resguardar e proteger os direitos dos titulares de dados pessoais. Junto com isso, também nós temos hoje em dia a chamada fadiga do consentimento. Nós passamos, começar a contar pelo menos um dia, quantas vezes vocês clicam em eu aceito, também em algum dispositivo eletrônico, telefone celular, computador, tablet. Passam um dia só, acho que é suficiente para ver a quantidade, vocês vão se espantar com a quantidade de contratos e com consentimentos que vocês dão todos os dias, e isso gera um cansaço, porque ainda que alguém queira ler ou tente ler com o que está consentindo, não consegue fazer isso depois do 10º, do 15º texto gigantesco que apresenta várias regras, e a maioria delas, a grande parte das pessoas também não tem compreensão do conteúdo, porque elas são redigidas em uma linguagem muito técnica e de forma que não é possível, muitas vezes o consentimento é prestado de uma forma desinformada. E aí eu coloquei também uma frase que é muito famosa, que é de um matemático britânico que é especializado em ciência de dados, que é o Clive Hamby, só que quando se fala a frase dele, geralmente se fala só a primeira parte, que dado é o novo petróleo. Né? O dado, se faz muito essa comparação dos dados pessoais com o petróleo pelo valor que tem. Só que o dado tem uma grande vantagem porque a coleta dele é barata. Né? Enquanto a extração de petróleo é muito cara e nem sempre vale a pena ou compensa economicamente extrair petróleo de determinados lugares, o Brasil tem vários exemplos disso, o dado pessoal não. É muito fácil coletar dados pessoais e é muito fácil transformar esses dados em informações que viram conhecimento e geram lucro para as empresas. E aí a segunda parte da frase, que geralmente não se fala, é que os dados têm valor, são bens valiosos, mas se eles não forem refinados, se eles não forem tratados, não podem efetivamente ser utilizados.
Hoje se estima que menos de 10% dos dados que estão disponíveis só no meio digital, eles não são tratados. Ou seja, ainda que a gente tenha um volume gigantesco de dados sendo produzidos todos os dias, ainda é um território pouco explorado. Então, há uma grande corrida de empresas de tecnologia, porque há um campo gigantesco, ainda não explorado, sem concorrência para o tratamento dos dados pessoais e mais, né? Quando se fala também hoje em dia em quarta revolução industrial, ou em internet das coisas, nós já estamos falando também até de uma ausência de fronteiras entre o mundo físico e o mundo digital. A LGPD se aplica aos dois, ela se aplica ao meio físico e ao meio digital, mas hoje é difícil até falar em limites, porque o nosso smartphone, o nosso tablet, o notebook que nós levamos, pelo menos smartphone para todo lugar, ele fornece dados da nossa localização. Quem trabalha usando aplicativo de carro está fornecendo ali informações de localização da casa, do local de trabalho, os lugares que frequenta. Quem usa teleentrega, quais são as suas preferências e hábitos alimentares, quanto gasta. Porque a gente não recebe promoção de pizza na sexta-feira, no sábado, que é o dia que se usa mais. A gente vai receber a promoção na terça, quarta, para estimular o consumo do aplicativo. Então, tudo isso tem uma finalidade de transformação em lucro, e hoje, inclusive, o que nós fazemos no meio físico produz dados que são utilizados e convertidos imediatamente no meio digital. Mas eu falo isso também não para assustar, para dizer que dado pessoal só é usado para finalidades ilícitas, ou que o correto seria proibir, não fazer nada. A LGPD não busca isso, como eu falei, ela busca regular uma terra que no Brasil, até ano passado, era uma terra sem lei, e por isso havia muitos excessos e abusos, e se tenta, né, se procura agora, a partir de diante, nós temos essa tarefa difícil de criar uma cultura de proteção de dados no país, algo que nós temos, inclusive na América do Sul, Uruguai, Argentina, são grandes exemplos que têm leis de proteção de dados já há muitos anos, que são reconhecidos pela União Europeia como países com legislação adequada de proteção de dados, e o Brasil, começando agora, ainda tem tempo de tirar esse prejuízo, a gente criar essa cultura de proteção de dados, até porque a ciência de dados foi criada e desenvolvida não para fazer essa coleta, esse tratamento indevido, mas sim para melhorar a nossa qualidade de vida, baratear, reduzir custos e poder fazer com que as empresas prestem serviços de forma personalizada ou customizada. Eu poderia colocar ali que já há muitos anos nós vivemos também em uma sociedade de massas, e para que principalmente quem presta serviço, quem desenvolve produtos em massa para uma grande quantidade de pessoas, possa também personalizar e fazer com que cada um receba o serviço ou o produto mais adequado de acordo com seus interesses. Então, a intenção, o objetivo da ciência de dados e do tratamento de dados pessoais não é praticar atos regulares ou atividades ilícitas, mas sim melhorar a nossa qualidade de vida e melhorar, por outro lado, a qualidade dos serviços e produtos desenvolvidos, oferecidos e prestados, e a LGPD busca regular essas atividades e deixar claro o que pode e, em consequência, o que não pode ser feito. E para explicar o que é LGPD, eu gosto sempre de dividir esse conceito em três partes, né? A Lei 13.709 de 2018, que entrou em vigor, a maior parte dela no dia 18 de setembro do ano passado, ainda faltam as sanções administrativas que vão começar a valer a partir de 1º de agosto desse ano. Ela pode ser explicada a partir de três partes da sua denominação. Em primeiro lugar, é uma lei geral, porque o Brasil adotou o modelo da União Europeia, com a elaboração de uma lei só que se aplica a todos os setores, então, a pessoas naturais, jurídicas, de direito público ou privado, independentemente, em regra, independentemente de ter objetivo de lucro ou não, independentemente de exercer atividade empresarial, econômica, como eu falei, de atuar no setor público ou privado, todas as pessoas que realizarem tratamento de dados pessoais no Brasil, em regra, salvo algumas poucas exceções,
em regra, se submetem à LGPD. Ela se aplica a todas as áreas. Um modelo diferente é dos Estados Unidos, em que há leis setoriais, e há leis federais e também leis estaduais, né? A Lei Federal de Proteção de Dados na Saúde, de Proteção de Dados na Educação, de crianças e adolescentes. Há uma lei estadual muito famosa, que é a de proteção da privacidade do consumidor do estado da Califórnia, que é o que aqui nós vemos na maior parte, né, dos termos e condições de uso de contratos que nós acabamos aderindo por clique na internet. Muitas vezes vocês vão ver que faz menção à legislação da Califórnia ou, mais propriamente, essa lei, porque a grande maioria das empresas de tecnologia do mundo estão no Vale do Silício, no estado da Califórnia, e hoje a legislação da Califórnia, e principalmente esse Código de Proteção da Privacidade do Consumidor da Califórnia, é uma grande base legal para a maior parte de contratos que nós aderimos à distância em todo o mundo. E se ela é uma lei de proteção de dados, aí esse caráter objetivo da LGPD é o que explica o porquê ela se aplica a todas as relações jurídicas cíveis, ou seja, ela não se aplica ao direito penal. Nós temos uma LGPD penal em tramitação no Congresso. A LGPD se aplica de forma objetiva a todas as relações jurídicas subjetivas de natureza civil no Brasil. Então, independentemente de se tratar de uma relação de direito civil em sentido estrito, de direito do consumidor, de família, sucessões, de obrigações, de direito público, tributário, administrativo, ambiental, havendo alguma atividade de tratamento de dados pessoais, a LGPD incide sobre essa relação. Eu sempre digo que ela é uma lei geral de proteção de dados pessoais e não de proteção dos titulares dos dados. Mas isso não significa que ela não proteja os titulares. Ela tem uma grande quantidade de direitos também, mas o primeiro foco da LGPD é a proteção do objeto. E isso leva à necessidade de ações positivas do poder público para essa proteção. No nosso caso, como é uma lei federal, a União tem alguns deveres de fiscalização e regulamentação da LGPD que foram colocados na criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é um órgão que, por enquanto, está dentro da estrutura administrativa da Presidência da República. Então, é por isso que, eu tenho falado no diálogo das fontes, a LGPD se aplica a qualquer relação jurídica subjetiva civil no Brasil que envolva uma atividade, qualquer operação de tratamento de dados pessoais. E, por último, a lei era uma lei geral de proteção de dados pessoais, ou seja, são determinados dados que são protegidos pela LGPD, que são apenas aqueles dados que se referem, que identifiquem de forma direta ou indireta uma pessoa natural. Então, qualquer dado que não se referir, que não puder levar à identificação direta ou indireta de uma pessoa natural, não é regulado pela LGPD. Pode ser regulado pelo direito civil, pelo direito comercial, pelo direito tributário, qualquer outro ramo, mas não haverá incidência da LGPD sobre dados considerados não pessoais. E aí a relação direta ou indireta é interessante, porque a gente não precisa... nem sempre uma pessoa vai ser identificada pelo nome, né? Se eu falar numa rainha que tem 94 anos, retratada numa série famosa na Netflix e ficou viúva recentemente, eu não preciso dizer o nome dela para vocês saberem quem é, né? E outro ponto, os dados não necessariamente são extraídos da própria pessoa. Nós podemos tirar dados de objetos, de bens móveis, imóveis, materiais ou imateriais, e até mesmo de outros dados. Por exemplo, se há um acidente de carro e a pessoa que provocou o acidente fugiu, é possível identificar quem causou o acidente, ou no mínimo o proprietário daquele carro, pelo número da placa. Nós conseguimos... Então, placa do carro é um dado pessoal. O nosso e-mail, que tem geralmente, normalmente nem sempre, mas tem o nome da pessoa, também é um dado pessoal, porque é possível identificar quem é o titular daquele endereço de e-mail a partir do nome, geralmente, que tem. Pelo menos o meu e-mail institucional é meu nome, ponto sobrenome, @ e o TRF4. Então, é possível me identificar a partir apenas do meu endereço de e-mail. E outra questão interessante
em relação a essa definição, essa delimitação do dado pessoal, é que eu sempre gosto de ressaltar também que dado pessoal é um direito da personalidade. Então, a nossa base para compreender e para aplicar a LGPD é o direito civil, e aí, nesse caso, mais especificamente, os artigos 11 a 21 do Código Civil, que regulam os direitos da personalidade, e a LGPD usa a expressão titular e não proprietário. Não é por acaso, não há uma relação de direito real entre o titular e o dado pessoal. Há uma relação derivada de direito da personalidade. E isso leva a várias questões ainda mal compreendidas e mal explicadas que nós vamos ter que lidar aqui no Brasil nos próximos anos também, principalmente a possibilidade ou não da compra e venda de dados pessoais. A gente foi noticiado no final do ano passado uma decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que proibiu a Serasa, processo público, proibiu a Serasa de comercializar dados pessoais. Se demonstrou no processo que a Serasa vendia cada dado pessoal de mais de 200 milhões de pessoas por 98 centavos. Isso é possível? É possível comercializar direito da personalidade? Eu até brinco que, quando eu vi essa notícia, eu não me preocupei mais em fornecer meu CPF na farmácia, porque o 10% de desconto que eu ganho a cada compra na farmácia é muito maior do que os 98 centavos que valem meus dados no banco de dados da Serasa. Então, eu prefiro o desconto da farmácia do que os 98 centavos. Mas aí isso leva a um problema. Nós podemos vender, comercializar os nossos dados? Eu posso ter alguma vantagem, algum lucro, algum proveito econômico com o uso dos meus dados pessoais? Em princípio, não. Mas isso já não é feito. Quando nós baixamos um aplicativo gratuito, que aí tem aquela famosa frase do privacidade hackeada, se não me engano, Netflix, que se um aplicativo é gratuito, significa que o produto é você. Quando nós baixamos um aplicativo de graça, nós usamos uma rede social, um aplicativo de mensagem de graça, não é totalmente gratuito esse uso. Nós estamos cedendo dados pessoais e outras informações em troca desse uso do produto. Então, nós já estamos negociando nossos dados pessoais e fazemos isso várias vezes por dia. Então, a LGPD também vai provocar essa rediscussão, talvez uma atualização, uma reinterpretação dos direitos da personalidade, ou levar a uma criação, desenvolvimento de uma categoria específica de direito da personalidade, porque, na prática, enquanto, em regra, os direitos da personalidade são irrenunciáveis e inalienáveis, na prática, nós estamos todos os dias negociando direitos da nossa personalidade. E como eu falei, aí a gente tem vários reflexos da aplicação da LGPD no meio físico e no meio digital. Primeiro, eu mencionei que hoje em dia também a coleta de dados físicos é transformada em dados digitais, porque nós enviamos essas informações todos os dias, como localização, a câmera de vigilância também, agora pouco que se sai na rua, mas normalmente saindo na rua nós já passamos na frente de prédios, até mesmo em várias cidades hoje no Brasil tem o chamado cercamento eletrônico, nas estradas federais isso ocorre também, quando nós entramos em um prédio comercial, ou mesmo um prédio público, nós estamos sendo vigiados por câmeras a todo momento. Compra de produtos em lojas virtuais também, ainda que seja um produto físico que a gente vai receber em casa, esse tipo de dado é gerado. E há lojas, essas grandes lojas no Brasil que vendem produtos, elas não ganham apenas com a efetiva venda dos produtos, elas também vendem as informações do que nós estamos procurando. Então, por isso que se você vai procurar uma geladeira num determinado site de uma loja e não compra, você vai passar os próximos dias ou semanas, sem dúvida, recebendo propaganda de geladeira, porque aquele site ganhou para vender essa informação para outros sites, inclusive concorrentes, e mecanismos de busca na internet. Transporte por aplicativo, eu já falei em outro exemplo de dado físico que é levado a meio digital, pedido de refeições. Não sei se vocês lembram, mas há um tempo atrás, apareceu uma febre no Brasil, lá por uns 10 anos ou menos,
começaram a aparecer aquelas assinaturas de clubes para usar em restaurantes. Você pagava um valor mensal, anual, e as pessoas ganhavam um desconto para fazer refeições, almoço, janta em restaurantes. Isso não deu muito certo. E logo passou um tempo, começaram a aparecer os aplicativos gratuitos. Qual é o sentido de eu instalar um aplicativo para fazer um pedido, colocar lá meus dados, nome, endereço, telefone, cartão de crédito, se eu posso ligar por telefone para o restaurante, fazer o mesmo pedido, pagar o mesmo preço? Não tem muito sentido. Que lucro que esse aplicativo tem se ele é totalmente de graça e o valor vai ser exatamente igual àquele em que eu faria o pedido pelo restaurante? De viagens também, de compra de passagens, de reserva de hotéis. Qual é o lucro que tem? É o lucro que se tem com a transformação de dados em informações. Os aplicativos sabem quantas vezes eu peço determinado tipo de comida por semana, quais são as noites que eu uso mais, e vai usar isso para me mandar promoções e me estimular a usar mais em outros dias da semana que normalmente eu não uso. Então, também são dados físicos que são levados ao meio virtual. Indo já para algumas questões sobre incidentes com dados pessoais, deixa eu ver se não passei aqui. Tem algumas informações importantes, né? Uma pesquisa que foi publicada no começo desse ano, nessa revista de dados e de qualidade das informações dos dados, fez uma pesquisa relativa ao mundo inteiro, mas especificamente sobre o Brasil. Os grandes incidentes relevantes, aumentaram em 500% de 2018 para 2019. Ou seja, antes da LGPD ainda entrar em vigor, houve um aumento de 5 vezes na quantidade de incidentes considerados de grande repercussão e de grande extensão. A IBM tem um relatório que sai todos os anos, que é sobre custos de incidentes com dados, e o mais recente, que é do ano passado, relativo a 2020, né? Acho que até saiu esse ano, relativo a 2020, já com dados atualizados de 2020, indicou que no Brasil o custo médio, o prejuízo gerado com o descumprimento de proteção de dados por incidente é de 5,88 bilhões de reais. Né? Houve um aumento entre 2019 e 2020 do tempo para identificar a ocorrência de uma violação, de um incidente com dado pessoal. Em 2019 era de 250 dias, passou no ano passado para 265. E o tempo depois para conter, para impedir essa violação, esse incidente com dados pessoais, também aumentou de 111 dias para 2019 para 115 em 2020, ou seja, dá mais de um ano. Né? Somando o tempo para se identificar a ocorrência de um incidente e adotar as medidas de contorno para fazer pelo menos cessar esse incidente com dados pessoais, são 380 dias. E a LGPD trabalha com prazos muito curtos, ali, de forma imediata, ou até 15 dias. Isso vai ser um problema muito grande também a ser enfrentado pelas organizações, porque o Brasil, como eu falei, é um país que não tinha cultura em relação a isso, há um atraso, uma demora muito grande para identificar a ocorrência de um incidente e depois para adotar medidas adequadas para conter esse incidente com dados pessoais. E aí é importante, né, fazer uma diferenciação entre incidente e vazamento com dados pessoais. Vazamento é uma espécie do gênero incidente com dados pessoais. Qualquer evento, qualquer ocorrência, qualquer ação ou omissão contrária às normas legais ou às normas internas, ou seja, as normas da organização, do controlador de dados, relacionadas com a proteção de dado pessoal, é considerado um incidente. E dentro disso nós temos o vazamento como uma espécie. Aí vou falar sobre alguns exemplos de incidentes. Então, o que eu quero dizer com isso é que nem todo incidente com dado pessoal leva a um vazamento. Nós podemos ter descumprimento das normas de proteção de dados pessoais sem que haja necessariamente o vazamento desses dados. Por exemplo, o descontrole de acesso. No processo judicial, nós temos trabalhado muito, pelo menos aqui
O TRF da 4ª região, que nós usamos o EPROC já há quase 20 anos, se for considerar a primeira versão do EPROC como sistema processual eletrônico, nós temos os perfis de acesso e 5 níveis de sigilo para controlar quais são as pessoas dentro do nosso público interno que podem acessar determinado processo. Não tem sentido, eu atuo aqui numa vara federal no litoral do Rio Grande do Sul, que é em Capão da Canoa, não tem nenhum sentido eu ter possibilidade de acesso a processos de outras varas. Eu só sou autorizado a acessar e a ver os atos praticados no processo da subseção judiciária onde eu atuo. Vocês vão lembrar que era comum, até não muito tempo atrás no Brasil, sair escândalos e casos de fraude em concessão de benefícios do INSS. Tem um caso muito famoso em São Paulo de um estagiário que tinha, acho que na época saíram fotos, saíram uns 10 carros importados, tinha comprado apartamentos. O que ele fazia? Ele, como estagiário de uma agência do INSS, ele tinha o mesmo perfil de acesso do que o médico perito do INSS. Então, o perito, saiu o resultado da perícia desfavorável, antes de se fechar o processo administrativo, ele entrava no processo e mudava. E, é claro, provavelmente recebia alguns meses, alguma parcela, algum valor para alterar o resultado e conceder o benefício para a pessoa. Por que isso ocorria? Porque dentro de um ambiente de trabalho a gente não pode ter duas pessoas. O estagiário não fazia perícia, ele não realizava a perícia, era um ato do médico, então não havia sentido ele ter o mesmo perfil, os mesmos poderes dentro do sistema administrativo lá de perícia do INSS, que é o SAB, de poder modificar resultados, de alterar resultado da perícia, de alterar o texto que o médico tinha escrito. Isso parou de acontecer justamente porque o INSS e a DataPrev tomaram medidas para mudar o sistema para ter perfis diferentes de acesso. Outro exemplo que eu sempre gosto de mencionar também é o das portarias, seja de órgãos públicos, seja de condomínios. Hoje em dia, no Brasil inteiro, é muito comum que esse tipo de serviço de portaria, de limpeza, seja prestado por empresas terceirizadas. Muitas vezes alguém fica doente e entra lá uma pessoa que é o primeiro dia de trabalho daquela empresa terceirizada, vai cobrir uma folga ou a doença de alguém, vai trabalhar naquele balcão do órgão público, de um condomínio, e vai ter acesso a todo o banco de dados do computador que está ali naquela portaria, de todas as pessoas que já entraram, com nome, endereço, às vezes foto. Será que isso é possível? Não se deveria ter um cuidado com esse tipo de controle de acesso? Então, essa falta de controle de acesso, e aí muito cuidado com isso, porque a falta de um controle de acesso aos dados pessoais dentro de uma organização já é um incidente com dado pessoal. Um exemplo que aconteceu na União Europeia, um hospital foi condenado por um incidente porque tinha mais ou menos 100 pessoas trabalhando nesse hospital, contando parte administrativa e parte de profissionais da saúde. E dentro do sistema informatizado do hospital havia mais de 500 perfis de acesso. Ou seja, toda pessoa que algum dia já tinha trabalhado ali, aposentado, prestador de serviço, e que não trabalhava mais, ainda estava com perfil ativo. E, em tese, poderia entrar no sistema com prontuários médicos e outros documentos do hospital. Por essa falta de controle, houve condenação. Outro exemplo de incidente com dado pessoal é um tratamento excessivo, ou seja, uma grande quantidade de pessoas realizando operações de tratamento de dado pessoal. E aí o conceito da lei, da LGPD, no tratamento é muito amplo. Uma consulta ou acesso ao dado pessoal já é considerada operação de tratamento. Outro caso também envolvendo hospital, setor da saúde na União Europeia, houve a condenação de um hospital porque uma pessoa famosa foi internada e naquele dia assim, houve uma explosão de acessos ao prontuário de atendimento daquela pessoa. Um exemplo, se ela foi atendida só por 3 pessoas dentro do hospital que tiveram contato com ela, 50 pessoas acessaram o prontuário dela no sistema. A justificativa para isso, além de curiosidade de saber por que aquela pessoa estava lá, quem trabalha no hospital poderia fazer isso? Não. Então, isso também, apesar de não ter vazado diretamente do sistema as informações daquela pessoa que foi internada, houve um descontrole sobre quem poderia acessar os dados daquela pessoa, o que também é um incidente com dado pessoal. E o incidente também pode ocorrer por ação ou por omissão. Por exemplo, se eu tenho conhecimento de que eu fui um
dia fazer uma visita para conhecer um prédio, um lançamento de um prédio, eu estava interessado em comprar um apartamento, e o corretor me pediu o meu nome e o meu número de celular e WhatsApp eu forneci. Aí depois eu venho a saber que ele repassou o meu nome e meu telefone para outras 2 imobiliárias que começaram a me ligar oferecendo apartamento. Eu tenho o direito de pedir a exclusão dos meus dados desses bancos de dados dessas imobiliárias, e se elas não fizerem essa exclusão, também é um ato ilícito que configura um incidente com ato pessoal omissivo, porque não houve a exclusão dos dados pessoais após um pedido legítimo do titular. E aí o vazamento como espécie de incidente com dado pessoal envolve qualquer incidente com dado pessoal, seja por ação, seja por omissão, que leve à exposição irregular dos dados pessoais, ou seja, a divulgação, a exposição, a qualquer forma de publicização ou de tornar acessível os dados pessoais armazenados. E aí é preciso ter muito cuidado, e eu vou dar alguns exemplos disso, com o tamanho de banco de dados. Quando se fala em tratamento de banco de dados, quantidade não necessariamente é qualidade, né? E aí nós temos vários casos de empresas de tecnologia, inclusive, e é uma prática que no Brasil também aconteceu, se sabe que aconteceu, de compra e venda de bancos de dados entre empresas pequenas de tecnologia para elas crescerem artificialmente, ou seja, para elas, em busca de investimentos, em busca de crescimento, mostrarem de forma fictícia que elas tinham um grande banco de dados, mas, na verdade, aquele banco de dados não era de clientes originários dela, mas banco de dados comprados de outras empresas, e isso gera um grande risco, porque quanto maior a quantidade de dados que alguém armazena, maior a quantidade de risco que ela está correndo com incidentes. E alguns exemplos, o principal deles, que levou, inclusive, foi um dos fatores que influenciou a aprovação da LGPD, porque a gente já tinha há 10 anos, mais ou menos, ou quase isso, projetos de lei em tramitação sobre proteção de dados no Brasil. Foi o caso da Cambridge Analytica, uma empresa da Inglaterra. Os fatos principais aconteceram em 2016, mas foram conhecidos e foram divulgados, foram publicados na imprensa em 2018, e isso envolveu uma coleta lícita de dados. A coleta começou lícita porque, em tese, era para fins acadêmicos, para a realização de determinados estudos e pesquisas com os usuários do Facebook, e houve um desvio de finalidade, porque esses dados, houve uma coleta maior de dados do que o informado, e eles foram usados não para fins acadêmicos, mas foram comercializados para fins eleitorais. Não se sabe até que ponto isso chegou, porque também essa empresa tinha uma unidade no Brasil, e em 2016 nós tivemos eleições municipais no Brasil, E o que se apurou na época é que ocorreu uma coleta, essa coleta indevida, e o tratamento, esse desvio de finalidade do tratamento para fins eleitorais dos dados pessoais ocorreu com 87 milhões de usuários do Facebook no mundo inteiro. Outra situação mais recente, aí partindo mais para fatos ocorridos no Brasil, para vazamentos ocorridos no Brasil, ou incidentes, da Drogaria Araújo, Esse é um ponto que ainda vai gerar muito debate, que é o famoso fornecimento do CPF na farmácia. Não só essa farmácia, mas várias outras têm essa prática de pedir o CPF como uma condição para fornecer descontos e abrir um cadastro. Criava um cadastro para a pessoa e ela acreditava que estava só dando CPF para ganhar um desconto, mas estava sendo incluída sem o seu consentimento informado e livre em bancos de dados da empresa. Houve uma multa pelo PROCON em 2018 de quase 8 milhões de reais. Em 2019 foi feito um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público de Minas Gerais, com a suspensão do programa de fidelidade da farmácia e possibilidade da criação de novo, uma plataforma própria, com as informações adequadas e para quem quiser livremente se cadastrar no programa de fidelidade, e a cessação da solicitação do número do CPF. Eu já vou voltar a falar, nesse caso de farmácias, que no Brasil isso não só foi corrigido com a LGPD, mas ao contrário, parece que piorou.
Em 2018, também nós tivemos um vazamento de 2 milhões de dados de 2 milhões de clientes da Netshoes, que é uma empresa que atua na compra e venda de produtos físicos na internet, com nome, CPF, data de nascimento, e-mail, histórico de compras. Também em 2019 foi feito um TAC com o Ministério Público do Distrito Federal, e a empresa se comprometeu a tomar medidas adicionais de proteção de dados, a realizar campanhas de conscientização sobre a proteção da privacidade e pagou o valor de R$500 mil a título de danos morais. Também em 2018, o Banco Inter, um vazamento de dados de quase 20 mil clientes. Isso também se encerrou em um acordo judicial com pagamento de uma multa de R$1,5 milhão em danos morais. Então, vocês vejam que outra questão que eu gosto de chamar a atenção, que não é apenas o valor da multa, ali de 500 mil, de R$1,5 milhão, que para as empresas talvez nem seja tanto, mas com danos à reputação, né? Então, dizer, são fatos públicos e as empresas, queiram ou não, ainda que depois passem a tomar medidas adequadas e melhorem, fica essa mancha no histórico da empresa dessa ocorrência de um vazamento e da não adoção, talvez, das medidas suficientes para a prevenção de vazamentos de dados pessoais. Nesse ano, né, nós já começamos com alguns vazamentos maiores, os chamados mega vazamentos. Se noticiou, faz uns 2 meses, no máximo, o vazamento de 500 milhões de dados pessoais de quase 90 milhões de usuários do Facebook. Então, além daquela situação ocorrida em 2016 da Cambridge Analytica, que também foi um número parecido de usuários, e aqui, nesse caso, quase 450 mil de brasileiros, mas o que eu chamo a atenção aqui é que essa situação foi noticiada agora, foi em março de 2021, mas ocorreu antes, ocorreu, se eu não me engano, faz uns 2 anos. Então, outro problema, outro descumprimento de dever legal, que é o atraso na prestação da informação e da comunicação do incidente aos titulares e às autoridades de proteção de dados, né? Como eu falei agora há pouco, o Brasil já tem uma tradição de demora de quase mais de um ano, né, entre a informação e a correção. Então, isso acontece não só no Brasil, porque também nem sempre se consegue identificar a ocorrência do incidente no momento que ele acontece. Também, uma rede social mais recente, Clubhouse, foi noticiado no começo desse ano que houve também vazamento de dados cadastrais de mais de 1.300.000 usuários. A empresa alega que todos são dados públicos do perfil, mas aí fica a pergunta, esses dados públicos do perfil deveriam estar sistematizados, organizados e prestados, divulgados na internet à disposição para qualquer empresa, de forma organizada, sistematizada? Isso não deveria ocorrer. E aí também fica a dúvida em quem fez isso e por que esses dados se tornaram acessíveis em bancos de dados estruturados. E, mais recentemente também, esse ano, nós tivemos 2 vazamentos, e não um só. Aconteceu um que foi divulgado em janeiro e outro agora mais recente também, se não me engano, foi em abril que foi divulgado, de vazamento de dados pessoais relacionados a mais de 223 milhões de CPF. Isso é mais do que a população do Brasil, porque envolve dados de pessoas já falecidas e pessoas que moram fora do Brasil. Aí fica a dúvida em relação à origem. Esse mais recente, ao que tudo indica, pelo que foi noticiado, ocorreu por um vazamento de um banco de dados de um sistema do governo do estado de São Paulo, se não me engano, é Poupa Tempo o nome, que é um sistema de emissão mais rápida, mais simples de documentos pessoais. Mas aí fica a pergunta, qual é a necessidade do estado de São Paulo, com o objetivo de prestar um serviço de emissão de documentos para quem, em princípio, tem domicílio no estado de São Paulo, ter um banco de dados com mais de 220 milhões de CPFs? Não há necessidade nenhuma, e isso levou, como eu falei, a uma vulnerabilidade maior, porque ocorreu o vazamento desses dados que atinge o Brasil inteiro. Nós tivemos também, não faz muito tempo, se não me engano, há 2 ou 3 anos, ocorreu um vazamento de dados no Detran, de um estado do Nordeste, salvo engano, no Rio Grande do Norte, também a base de dados de todo o Brasil, né? Até é possível falar em sistema interligado e conectado, mas qual é a necessidade de um Detran estadual armazenar
dados de todos os motoristas cadastrados no Brasil inteiro. Então, a gente precisa ter muito cuidado, as organizações, principalmente porque quantidade não é qualidade. E o vazamento em janeiro desse ano também, dessa quantidade de CPFs, já tem ação coletiva proposta no Brasil, né, foi indicada de novo a Serasa no polo passivo, a Serasa nega, não se sabe muito bem ainda de onde saíram esses dados, mas o fato é que entre os dados vazados está a pontuação, aquela pontuação de crédito, o cadastro positivo. Então, há uma restrição maior aí sobre de onde podem ter saído esses dados pessoais, os noticiados em janeiro desse ano. E aqui, né, são dados relacionados a 223 milhões, um pouco mais de CPF, o que significa mais de 1 bilhão de dados pessoais vazados, que envolve nome, data de nascimento, gênero, filiação, alguns placas de carro. Então, é um mega vazamento de mais de 1 bilhão de dados pessoais. Isso ocorreu 2 vezes esse ano, em janeiro de uma base de dados e agora em abril, final de março, dessa base de dados do estado de São Paulo. E, infelizmente, isso chegou ao judiciário. Então, nós tivemos várias situações ocorridas nos últimos anos, mas aí, mais recentemente, um ataque grande ao Superior Tribunal de Justiça, em novembro do ano passado, que ainda não houve nenhum tipo de vazamento, apenas um incidente, não se sabe qual a finalidade e não se sabe ao certo o que ocorreu, mas o fato é que os sistemas do STJ ficaram fora do ar por uma semana. Também se noticiou, questões de segurança também não sabe a extensão que ocorreu, por enquanto não houve nenhum tipo de vazamento, mas houve um ataque, ocorreram ataques aos sistemas do TSE durante as eleições municipais de 2020, e agora, há poucos dias, na quarta-feira ou quinta-feira da semana passada, houve também um ataque nos sistemas do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Não chegou propriamente a haver invasão de sistemas eletrônicos processuais, mas os sistemas usados nas estações de trabalho, que impediu, tanto no trabalho presencial quanto no trabalho no teletrabalho, o acesso aos sistemas do tribunal por esse ataque ocorrido na semana passada. Então, outro fato que tem aumentado a vulnerabilidade também é o teletrabalho, né? Porque nós estamos, normalmente, nós acabamos usando nossos dispositivos pessoais para aula dos filhos, atividade pessoal, para acessar os sistemas de trabalho, e isso tem aumentado a vulnerabilidade. No caso do STJ, o que tudo indica, o ataque ocorreu a partir de acesso remoto a um servidor do tribunal que estava fazendo teletrabalho. Então, essa é outra preocupação que nós precisamos ter também, com o uso de dispositivos para o trabalho remoto. E quais são as consequências, né, de vazamento dos dados pessoais? A principal delas é a responsabilidade civil do agente de tratamento de dados pessoais. E aí o artigo 42 da LGPD, ele é muito parecido com o artigo 927 do Código Civil, mas tem gerado algumas dúvidas na aplicação específica na proteção de dados pessoais. Por exemplo, ele vai se limitar a gerar a responsabilidade civil por incidente com dados pessoais apenas se causar dano ou também em virtude de ato ilícito. Eu não tenho muita dúvida de que nas duas situações, seja ato ilícito, seja a ocorrência de dano, em tese vai ser possível ocorrer a responsabilização. E outro ponto também diz respeito à responsabilidade objetiva ou subjetiva do controlador ou do operador de dados pessoais. Aí, como eu falei, vai depender da relação subjetiva também, né? Eu acho que em relação de consumo, a gente não tem dúvida que vai aplicar a relação objetiva. Situação envolvendo pessoa jurídica de direito público também, normalmente a gente vai ter responsabilidade objetiva. Relação de direito empresarial, a responsabilidade vai ser objetiva ou vai ser a regra específica subjetiva? Há algumas dúvidas em relação a isso, mas o fato é que a LGPD tem, nos artigos 42 a 45, regras que definem a responsabilidade civil pelo vazamento ou, de forma mais ampla, né, por incidentes ocorridos com dados pessoais. O outro ponto importante, voltando ao que eu falei no início, é que, considerando que nós estamos falando de direitos da personalidade, nós precisamos nos preocupar com a prevenção. Então, por isso, não é por acaso que a LGPD tem regras técnicas sobre
desenvolvimento de boas práticas, a existência de uma governança da segurança da informação. Um dos princípios de tratamento de dados do artigo 6º da lei é o princípio da prevenção. A LGPD se preocupa muito com evitar a ocorrência do incidente, porque, da mesma forma, voltando à comparação do dado com o petróleo, da mesma forma que o petróleo, quando um dado pessoal vaza, ele não volta para o lugar. Nós não conseguimos voltar ao estado jurídico anterior, ao status quo ante, porque não é possível. Quando um dado pessoal vaza, principalmente no meio digital, é impossível conseguir rastrear para onde ele foi, porque muitas vezes ele pode sair do meio digital e para o meio físico e retornar. Então, não é totalmente possível se fazer uma cessação e uma paralisação total do vazamento de dado pessoal. E aí na internet, se não é tomada nenhuma medida, esse vazamento se renova e se amplia diariamente. E aí é claro que quando ocorre um incidente, e aí principalmente quando ocorre um vazamento de dado pessoal, a gente vai transformar essa atividade de prevenção em uma tutela de repressão no dado pessoal, a gente vai tratar uma proteção do direito à personalidade como se fosse um direito patrimonial, e aí nos exemplos que eu mencionei ali de taques ocorridos no Brasil, o pagamento de uma compensação por dano material, uma indenização uma compensação por dano moral e de uma indenização por dano material não necessariamente vai ser suficiente para indenizar ou compensar os prejuízos causados aos titulares dos dados pessoais. E outro ponto importante da LGPD, e aí que vai trazer reflexos na prática nos processos judiciais, são os deveres de registro. O artigo 37 da LGPD traz, entre os deveres dos agentes de tratamento, a necessidade de registro de todas as atividades realizadas. Isso vai levar, inclusive, a uma inversão do ônus da prova nos processos judiciais, ou seja, a lei traz uma lógica de compliance, no sentido de que a NPD não vai precisar fazer atividades de fiscalização preventivas, fiscalizar, autuar empresas de forma preventiva, porque a lei parte do pressuposto de que ela será cumprida. E para que isso ocorra, as atividades de tratamento de dados pessoais precisam todas ser registradas e caso haja algum tipo de fiscalização ou de requisição administrativa ou judicial, as organizações precisam apresentar esses registros documentados das atividades de tratamento. Então, da mesma forma que nós já temos no Código de Defesa do Consumidor, a LGPD prevê para de forma mais ampla, para qualquer atividade de tratamento de dados pessoais, esse dever de registro e, consequentemente, o dever de apresentar os registros dessas atividades nos processos judiciais. Eu não sei como é que está o meu tempo, se eu posso falar até as 5 horas e depois nós abrimos as perguntas, é isso? Fica tranquilo, professor, fica à vontade. Tá, então eu já estou me encaminhando para o final aqui. Eu trouxe alguns exemplos que a gente pode deixar para debate e perguntas também, que alguns eu já mencionei, nessa necessidade de maior prevenção e controle nas portarias, seja de condomínios e de órgãos públicos. Outra questão interessante é o termômetro no supermercado, né? É uma atividade de tratamento de dado pessoal, não é? Pela medição da temperatura e a câmera que fica na entrada, a gente pode identificar quem é a pessoa. E se o acesso da pessoa for negado com base na temperatura medida naquele termômetro, quais são as consequências? Né? CPF na farmácia, eu já mencionei, as câmeras também. Outra questão precisa ter muito cuidado é biometria, né? Virou uma febre em academias, até mesmo hoje em órgãos públicos, a identificação biométrica, principalmente da digital, que no ano passado acabou virando também uma questão de saúde pública, né, do problema de todos os dias, várias pessoas ali colocarem o dedo no mesmo leitor, e traz reflexo com a LGPD, porque há uma necessidade maior de cuidado com dados biométricos, porque se há o vazamento de uma senha alfanumérica, se há uma clonagem do telefone celular, do número ou do aplicativo de mensagem, a senha pode ser trocada, mas um dado biométrico não. Se vaza um banco de dados com as digitais existentes numa academia ou em algum outro tipo de empresa, não há o que fazer. Não tem como se trocar a digital, não tem como se trocar a biometria facial. E aí nós já temos no Brasil um caso interessante no Recife,
Porque várias capitais e várias cidades maiores no Brasil começaram a criar esse sistema biométrico facial para a passagem de estudante no transporte coletivo, né? Porque havia situações de fraude e de venda desses passes de ônibus que são comprados normalmente pela metade do preço. E aí um estudante no Recife ingressou com uma ação judicial logo nos primeiros dias da vigência da LGPD no ano passado, questionando essa exigência e pedindo para que ele tenha o direito de fazer o cadastro nas empresas de ônibus e comprar o passe pela metade do preço sem precisar realizar a sua biometria facial, porque as empresas não têm a segurança adequada exigida pela LGPD para o armazenamento desses dados biométricos. E aí gera essa dúvida, essa questão que a gente vai debater nos próximos anos em processos judiciais. Existe um direito de se negar a realizar o cadastro biométrico? É possível exigir que o serviço seja prestado ou o produto seja oferecido, mesmo que o titular se negue a realizar esse cadastro? E quando o cadastro for indispensável para a prestação de serviço, por exemplo, né? São problemas surgidos com a LGPD. Então, eu vou encerrar agradecendo, eu coloquei os meus contatos, o site, no Linktree, o podcast, o canal do YouTube. Fico à disposição, aí, se tiver dúvidas, quiser me escrever, eu tenho o formulário do site, geralmente eu confiro e respondo todos os dias, e fico à disposição agora também aqui para a gente fazer um pequeno debate e responder as perguntas. Muito obrigado. Professor, primeiramente, meus parabéns, né, com a forma didática com a qual o senhor levou um tema tão delicado, tão sensível, né? E eu acho que foi apto para todos, do primeiro período, aluno iniciante, até quem já é formado, conseguir absorver de uma forma muito bacana. Então, meus sinceros parabéns. Nós temos aqui dezenas de perguntas, mas obviamente não vai dar para fazer todas. Então, eu vou começar fazendo uma pergunta que eu recebi pelo WhatsApp de um aluno, antes mesmo da palestra do senhor. Passo a palavra para os professores, depois a gente pincela mais algumas aqui, tá? A pergunta é a seguinte: como a LGPD seria eficiente e eficaz diante dos algoritmos na questão da inteligência artificial que são usados ilimitadamente? Qual que é a opinião do senhor em relação a isso? Ótima pergunta. Eu até tenho falado que a LGPD, nesse ponto, tem trazido uma exigência maior de transparência, né? E aí o principal direito relativo a essas decisões automatizadas que são tomadas é o artigo 20 da LGPD, que prevê o direito de revisão de decisão automatizada, ou seja, toda vez que um titular for afetado por uma decisão tomada de forma automatizada, ele tem direito que essa decisão seja revisada. E isso, aí tem uma questão, porque a redação originária do artigo previa que essa revisão teria que ser feita por uma pessoa, por um ser humano. A redação final aprovada não prevê isso. Mas, independentemente disso, só o fato de já ter um direito de revisão e da existência, da necessidade de esclarecimentos, eu acho que já leva a discussões que nós não tínhamos antigamente. Estava conversando esses dias uma palestra que eu fiz numa pós-graduação aqui no Rio Grande do Sul, uma turma assim mais de direito administrativo, e a gente estava discutindo, eu estava justamente defendendo essa maior transparência que veio com a LGPD, porque até pouco tempo atrás ninguém se discutia, por exemplo, a seleção feita por uma empresa, contratação de vagas de emprego. E hoje em dia, grandes empresas fazem isso tudo de forma automatizada, né? Inteligência artificial que seleciona a pessoa mais adequada para aquela vaga. Hoje, a necessidade de transparência dos critérios utilizados, inclusive para preenchimento de vagas em empresas privadas. Então, eu acho que o artigo 20 é um dispositivo extremamente importante da LGPD, que eu acho que tem reflexos, inclusive, no processo judicial. O judiciário também começou a usar algoritmos, inteligência artificial para... nós já estamos indo para um caminho aí de elaborar minutas de decisões. Eu acho que a gente não vai chegar à existência de um juiz robô, uma decisão automatizada, mas a inteligência artificial já está sendo usada como um meio para o fornecimento dessa atividade fim do judiciário. E o que eu vejo de importante na LGPD é essa transparência que ela trouxe. Ela também tem reflexos, influencia o uso da IA, e exige que esse uso seja transparente. Aí, é claro, a gente vai ter que, na prática,
ter que traçar quais são os limites da proteção do segredo industrial, né? A LGPD não vai obrigar a empresa a fornecer o código-fonte ou explicar de forma total como o algoritmo funciona, se isso prejudicar ou levar a informação de um segredo, uma exposição, né, divulgação de um segredo industrial. Mas ela tem esse aspecto positivo que é o da transparência, que é o de deixar claro que aqui foi usada a inteligência artificial, aqui foi usado o algoritmo, e dá o direito do titular de, eventualmente, pedir a revisão dessa decisão baseada em algoritmo. Professor, eu vou emendar na sua resposta aqui, e se não for abusar da sua boa vontade, é que esse tema é extremamente interessante da inteligência artificial. Nós temos o Victor no STF que recepciona a ação ou não, né? Ali ele já pode cortar, ele faz um serviço que de 6 pessoas ele faz sozinho. Então, assim, é uma coisa absurda. A gente tem em Rondônia já uma inteligência artificial que cria minutas, já, né, no TJ de Rondônia. Ele apresenta as hipóteses, o próprio juiz que define qual que ele vai seguir. Aí eu chego na seguinte questão, professor, essa necessidade de revisão. O senhor não acha que no momento ali o legislador se equivocou? Eu não sei se foi um veto, eu não sei se foi o próprio legislador que mudou isso, a questão da necessidade de revisão pelo ser humano? Qual que é a opinião do senhor? Pois é, eu acho assim, desde a primeira, esse artigo teve 2 redações, a original, depois uma pela MP 869, depois a redação final, que é a da Lei 13.853. Foi uma discussão sobre essa obrigação, houve uma pressão para se retirar essa palavra, a revisão por pessoa natural, houve uma pressão para se tirar essa parte de pessoa natural, mas o que eu tenho mais dúvida que o artigo 20, mesmo com essa redação atual, não deixa claro, esse direito de revisão, ele pode, e eu tenho dúvidas, inclusive, por causa disso, no uso em processos judiciais, é que esse direito de revisão vai surgir quando a decisão foi tomada pela IA ou se a decisão foi tomada com base em dados apresentados pela IA. Porque, nesse caso, o Tribunal de Justiça de Rondônia, que o TRF4 já está caminhando já está indo nesse caminho também das minutas, é que se uma decisão judicial foi tomada pela assinatura, pela conferência, claro que a responsabilidade continua sendo do juiz, mas por uma minuta que não foi elaborada por ele, não foi sugerida por um assessor, mas foi sugerida pelo próprio sistema processual, com base nas decisões que ele tomou em casos semelhantes anteriores, 2 pontos que a gente tem que levar em conta. Se isso tem que ser esclarecido, porque a LGPD, um dos princípios traz o da transparência, isso tem que ficar claro. Então, a decisão vai ter que conter, essa decisão foi elaborada com a ajuda de algoritmo, com a ajuda da inteligência artificial, e se nós estamos criando um outro fundamento para recurso a partir disso, né, que seria o direito de recorrer ao tribunal apenas para que o tribunal revise os fundamentos de forma geral e total da decisão, porque foi uma decisão elaborada com a ajuda de algoritmo, né, porque o artigo 20 ele tem uma redação ampla que fala em decisões tomadas com base em tratamento automatizado de dados pessoais que afetem seus interesses, né? Então, eu acho que ela permite ser interpretada de uma forma mais restrita, ou seja, quando a decisão é tomada só pelo algoritmo. Isso nós temos serviço diariamente, inclusive para nosso favor. Por exemplo, a caixa de spam dos nossos endereços de e-mail, os e-mails que são jogados para lá, isso são decisões tomadas por algoritmos, né? Precisa que a decisão seja tomada exclusivamente por algoritmo, ou o fato de um ser humano tomar uma decisão baseada em dados fornecidos e apresentados apenas por algoritmo já levaria ao direito de revisão? Esse é um problema que eu acho maior até do que exigir que a decisão seja feita por uma pessoa natural ou não. Mas houve realmente uma pressão para tirar, era um dispositivo muito controvertido, o texto permite que essa decisão também seja baseada em dados, mas é algo que eu acho que vai afetar, inclusive, os processos judiciais. Não sei se eu respondi a pergunta. Respondeu. Obrigado, viu, professor? Eu vou passar a palavra agora para a professora mestre Érica Lasmar para fazer as considerações dela. Com a palavra, professora. Boa tarde, obrigada, professor Leandro. Boa tarde, doutor Oscar, professora Adriana e todos que aqui acompanham. Doutor Oscar, primeiramente, parabéns pela palestra. Eu tenho diversos orientandos que escrevem sobre esse tema, porque é um tema que afeta todos nós.
Então, eu seria obrigada a fazer aqui umas 10 perguntas para o senhor, até para ajudá-los na confecção do TCC deles. Porém, eu vou, né, me conter aqui em apenas algumas delas. É importante que a gente saiba, né, professor, doutor Oscar, que a coleta de dados, ela tem um lado que é benéfico, né? A gente pode observar isso quando a gente teve aquela questão da localização das pessoas nesse momento de pandemia, por onde elas circulavam para fazer todo o tratamento da doença. Então, assim, o fornecimento de dados, ele não é de todo ruim. Ele tem os seus benefícios e, como tudo, tem benefícios e malefícios. O que mais nos preocupa nesse momento, doutor Oscar, inclusive agora são 2 perguntinhas, uma no que se refere ao direito do consumidor. Nós temos diversos serviços na internet, e se nós não apertarmos ali, aceito, 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 né, e nos submetermos ao fornecimento dos nossos dados, nós sequer temos a prestação desses serviços, desses aplicativos. Então, como seria uma forma de nos proteger quando temos que fazer esse tipo de acesso e também não deixar de usar os serviços prestados ali por aquele aplicativo? A segunda pergunta que eu faço, até para também ajudar aí um orientando meu, é em relação ao processo eleitoral. Até que ponto esse vazamento de dados pode interferir no processo eleitoral no seguinte sentido: a partir do momento que um grupo, né, um grupo político tem acesso não ao meu nome, ao meu sobrenome, mas ao meu perfil, a forma como ele se dirige para mim, a minha pessoa, ele vai me convencer e vai conversar comigo de igual para igual. Então, os nossos pensamentos, de certa forma, estariam alinhados e ele conseguiria levar as ideias dele para aquele grupo de uma forma muito mais clara. Então, essa fica aí minha segunda pergunta para o senhor. Desde já, eu já agradeço muito a presença do senhor e agradeço Leandro, Adriano também por estarem conosco aqui, né? Dividir essa tela com vocês. Tá, professora Érica, são 2 questões bem difíceis, né? Em relação ao processo eleitoral, o caso mais famoso é o da Cambridge Analytica, mas nós não sabemos desde quando isso acontece. E nem se isso continua acontecendo e praticado por outras empresas, e é bem provável que isso aconteça. Nós temos empresas especializadas em marketing eleitoral e marketing político há muitos anos, e nós sabemos que isso já acontece há muito tempo, esse uso de pessoas ou de robôs para direcionar a divulgação de notícias para pessoas. A gente teve até, acho que foi esse ano, né, uma questão polêmica na Austrália, que começou a limitar, ou foi na Nova Zelândia, foi na Austrália, a limitar a divulgação de notícias e a cobrança pelo Facebook, e até houve uma suspensão lá dos perfis de empresas, e isso é um risco que todos nós estamos correndo, porque nós recebemos, né, numa quantidade, considerando a quantidade grande de informações que nós recebemos todos os dias, nós não sabemos de que forma se faz esse filtro das informações para nós. E um dos direitos do titular tem um caso interessante que foi decidido, se eu não me engano, no começo desse ano, foi no final do ano passado, em janeiro de 2021, por um tribunal federal da Áustria, em que o Facebook foi condenado por não fornecer todos os dados ao titular. Um dos primeiros direitos que nós temos, no artigo 18 da LGPD, é o de saber quais são os meus dados que estão armazenados, que estão sendo tratados pelas empresas. E hoje nós temos isso de forma automatizada em vários aplicativos, a gente já tem aquela página, aquele formulário que já é automático, a gente clica ali e já recebe quais são os nossos dados que aquela empresa armazena. Só que os dados que nós recebemos são só os nossos dados cadastrais que nós informamos lá no início. Aqueles dados que nós informamos para fazer o cadastro no aplicativo. Só que todos os dias nós estamos gerando dados que são transformados em informações. Aí esse tribunal da Áustria condenou o Facebook porque decidiu que ele deveria prestar a informação completa, ou seja, que dados foram gerados a partir do uso diário da rede social. Porque a partir do uso todos os dias da rede social, eles conseguem identificar a nossa preferência política, religiosa, né, preferência, hábitos alimentares, culturais, econômicos, tudo isso é gerado todos os dias pela rede social. E nós não sabemos. Aí, eu acho que essa falta de transparência é um grande problema, é um debate que já está ocorrendo em outros países, nos Estados Unidos, na Europa,
E a gente tem que trazer esse debate para o Brasil, porque o direito que a LGPD assegura não é só de a aplicação nos informar aqueles dados cadastrais que nós preenchemos quando instalamos o aplicativo ou quando fizemos o nosso cadastro na rede social. Esse é o grande problema. Nós não sabemos quais são os dados que nós mesmos estamos produzindo todos os dias e que são transformados em informações. Esse é um debate interessante e influencia até pode influenciar até mesmo um processo eleitoral, porque já aconteceu, e nós vimos que já aconteceu, leva a direcionamento de notícias para determinadas pessoas. Então, é uma questão muito em aberto. Eu acho que a resposta passa por aí, por essa definição da extensão desse direito que está, deixa eu deixar de forma mais clara, que está no artigo 18, inciso 1º da LGPD, melhor dizendo, no inciso 2º, que é o do acesso aos dados. O inciso 1º é o da confirmação da existência do tratamento, o inciso 2º é do acesso aos dados, ou seja, o que se decidiu na Áustria agora faz pouco tempo foi de que nós temos direito de saber não só aqueles dados de cadastro, mas quais os dados gerados pela rede social, pelo aplicativo, a partir do nosso uso diário dele. E aí isso leva a outro problema, porque essas empresas conseguem obter dados pessoais sensíveis a partir de dados pessoais não sensíveis. É o exemplo que eu dou do CPF na farmácia. O CPF é um dado cadastral que é considerado um dado pessoal não sensível. Mas se a partir do meu CPF a farmácia sabe os medicamentos que eu compro para mim, para minha família, qual é a frequência que eu uso, isso se torna um dado relativo à minha saúde e o CPF vira um dado pessoal sensível. Então, esse é um problema uma pergunta ainda sem resposta, e que a resposta vai depender dessa definição, isso vai acontecer no Brasil também, da extensão desse direito do artigo 18, inciso 2º da LGPD, que dados que as organizações têm o dever de nos informar. E a primeira questão é o famoso consentimento tudo ou nada, que tem relação com o que eu falei agora há pouco sobre o cadastro biométrico. E isso a gente vai ver agora agora em maio, acho que é dia 15, que é a data final, com a mudança da política de privacidade dos termos e condições de uso do WhatsApp. Nós já temos medidas administrativas e judiciais em tramitação no Brasil, porque a partir agora, acho que é do dia 15 de maio, se eu não me engano, quem não aderir às novas políticas do WhatsApp não vai mais poder usar o aplicativo. É um consentimento tudo ou nada. Eu não posso escolher se quero que o WhatsApp compartilhe os meus dados com o Facebook ou com outras empresas ou não. Se eu não consentir com tudo, eu não vou mais usar o aplicativo. E eu acho que aí a resposta a gente vai ter que buscar também na LGPD e no Código de Defesa do Consumidor, que é o problema do vício do consentimento, que está no artigo 8º, parágrafo 3º da LGPD, que proíbe o tratamento de dados pessoais mediante vício do consentimento. Se eu não tenho essa opção de escolher o que eu posso ou não consentir no contrato, e se o serviço puder ser prestado, a gente tem relação com os princípios da LGPD, se o serviço puder ser prestado sem aquele dado pessoal ou sem aquele tipo de consentimento, eu acredito que isso deva ser considerado legal. O artigo 6º da LGPD é muito importante também, contém os princípios, e principalmente os 3 primeiros, que são finalidade, adequação e necessidade. O princípio da necessidade, ele também é chamado de minimização dos dados. Em primeiro lugar, uma empresa, uma organização, alguém só pode coletar os meus dados pessoais se eles forem necessários para a prestação daquele serviço ou para o oferecimento daquele produto. Qual é a necessidade do WhatsApp? É compartilhar os meus dados com o Facebook para prestar um serviço de aplicativo de mensagem? Em princípio, nenhuma. Então, essa é uma questão interessante também, que é o do consentimento tudo ou nada, que eu acho que se resolve com o artigo 8º, parágrafo 3º da LGPD, que, em regra, se o produto ou serviço puder ser fornecido sem aquele dado, a exigência daquele dado como indispensável é abusiva. E aí entra nessa ideia do consentimento tudo ou nada, e essa cláusula, acho que
vai ser considerada ilícita. E aí, de novo, a gente vai ter que usar o CDC para nos ajudar a aplicar a LGPD. Muito obrigada. Obrigado. Eu passo a palavra agora para o professor Adriano de Ô, Souza para Leandro, poder... Dri, eu posso dar uma dica de um documentário que tem muito a ver, é um documentário, eu sou apaixonada por filme, por cinema, Netflix, enfim, né, que é Privacidade Hackeada. Quem puder assistir, traduz muito isso que o professor Dr. Oscar trouxe para a gente em relação ao consumo e às redes sociais. Fica a dica aí para vocês. Obrigada, Dri, desculpa. Tranquilo. Professor, uma honra e um prazer. Parabéns pela palestra, muito didática. Só vejo elogios aqui, muitos elogios aqui no chat, mas muitos mesmo. Professor, no início da sua palestra, referenciou o artigo 139, inciso 4, daquelas medidas indutivas, mandamentais, que seria muito mais do que uma apreensão da CNH ou do passaporte. O senhor poderia apresentar alguns exemplos práticos que o juiz, no Poder Geral de Cautela, poderia utilizar dessas medidas para a Lei Geral de Proteção de Dados? Ótima questão. Aí eu sempre brinco, eu digo que o céu é o limite, né? A gente tem casos folclóricos, já viraram folclóricos no Brasil, por exemplo, a gente tem a situação na Justiça do Trabalho. Eu vou falar de casos gerais primeiro, para depois a gente ir para a LGPD. Tem um caso famoso, que agora eu não vou lembrar em que estado do Nordeste que aconteceu, mas foi lá em 2015, eu acho, ou no começo de 2016, acho até que foi um pouco antes do CPC entrar em vigor, no começo de 2016, em que um juiz do trabalho, já cansado daquela empresa que era o cliente, quanto mais, que nunca pagava em dia, que dependia de penhora e de outras medidas, ele oficiou para a empresa de energia elétrica e mandou cortar o fornecimento de energia até que ela pagasse a dívida. É uma medida excessiva, falando assim, aparentemente excessiva, porque impediu o desempenho até da próprio funcionamento e atividade da empresa. Mas o fato é que a energia foi cortada no começo da manhã, no final da manhã a empresa quitou a dívida. Foi eficaz, né? Então, eu acho que a gente precisa de criatividade e partir do pressuposto de que, claro, primeiro tentando a medida típica para depois ir para as medidas atípicas. Quando nós estamos falando em proteção de dados, nós temos que pensar sempre na prevenção, sempre em evitar que o dano ocorra. E aí eu tenho visto muito acontecer muitas situações de busca e apreensão de equipamentos. Será que isso é necessário? Hoje em dia a gente não precisa fazer busca e apreensão de notebook ou de telefone celular para dar eficácia à medida. A gente pode extrair o conteúdo. E hoje a distância, hoje com tudo deixando rastros, eu acho muito fácil a gente adotar medidas também à distância. Aí eu vou fazer uma ligação disso em relação até à produção de provas, né? Cada vez mais vai cair a necessidade da produção de prova testemunhal, né? Porque a testemunha é alguém que vai lá em juízo falar indiretamente sobre fatos que aconteceram há 2, 3, 4, 5 anos. E eu que trabalho na Justiça Federal muito com direito previdenciário, né? Chega até a ser cômico, assim, eu trabalho com isso já há muito tempo, mas não perco mais a esportiva com isso já há muitos anos. A testemunha sabe com detalhes o que o autor fazia nos anos 70, né? Mas perguntar o que ela fez na semana passada, ela não lembra, né? Hoje em dia, como tudo deixa rastros na internet, até a produção de provas no processo é afetada por isso. Então, eu acredito até que o meio virtual, ao mesmo tempo que nos deixa mais vulneráveis, o que é um aspecto negativo, vai trazer esse aspecto positivo de dar mais efetividade às decisões judiciais. Hoje é muito mais simples, por exemplo, se eu quiser bloquear a divulgação de determinado site ou de fotos no Brasil, ou mesmo de sites do exterior, mas do acesso no Brasil é fácil. A gente não precisa mais, como se fazia antigamente, do URL, do endereço, porque com o endereço a gente vai bloquear um site, mas daqui a 5 segundos aquele conteúdo vai estar disponível em outro site, né? Hoje é muito fácil, se eu quiser pegar uma foto que eles chamam de... Não é o nome do arquivo, agora eu me esqueci a denominação técnica que se chama de TI, mas tem uma raiz, uma possibilidade de marcar aquele arquivo com um rótulo que a gente vai poder identificar aquele arquivo mesmo que o nome seja mudado. Então, hoje é muito fácil, se eu quiser impedir que uma foto de se fala muito no chamado porn revenge, né? De se acaba uma relação,
uma das pessoas divulga fotos íntimas da outra. É o hash. Muito obrigado aqui, Ana Paula e Rodrigo mandaram. É muito fácil a gente, a partir do hash, impedir que essa foto íntima continue sendo divulgada na internet. Eu vejo um grande desafio com aplicativos de mensagem. É um fato que, infelizmente, acontece aqui no Sul, deve acontecer no Brasil inteiro. Às vezes acontece um crime, um homicídio, algum crime grave, as fotos que algum perito, que alguém tira, alguém mesmo na rua vai tirar fotos e isso circula em aplicativo de mensagem. A gente tem um caso que eu acredito que vai ser judicializado em Santa Catarina, de uma adolescente que se suicidou e a família, de vez em quando, ainda continua recebendo essas fotos em grupos, em aplicativos de mensagem. E aí eles querem uma medida que faça parar que essa foto circule, né? Isso, acho que hoje, com as ferramentas digitais e tecnológicas que nós temos, é possível, de uma forma mais eficaz, a gente tomar essas medidas de prevenção e também de repressão, de fazer com que o dano continue sendo praticado na internet com o mesmo remédio, né? A gente usa a mesma medida, a mesma ferramenta que foi usada para a prática do fato ilícito, pode ser usada como resposta para impedir que ele continue sendo praticado. Muito obrigado. Esclarecedor, professor. Meu áudio, desculpa. Doutor, tem aqui mais ou menos umas 30 perguntas, mas eu vou pincelar uma, tá? Considerando aí o adiantar da hora. Eu vou ler exatamente como está aqui, tá? Se possível, afinal, gostaria da reflexão do professor sobre a aplicação da LGPD aos cartórios. Enquanto a LGPD deve proteger a utilização dos dados, as serventias fazem parte de um sistema que privilegia justamente a publicidade dos atos e dados. Seria o caso... Espera aí que tampou aqui. Seria o caso de um simples ajuste da LGPD e demais legislações sobre o tema, como o provimento das corregedorias, exemplo... 61 do CNJ de 2017, ou deve ser o início de uma revolução da sistemática de registros públicos no país? Ótima pergunta. Isso tem relação, a gente tem enfrentado isso também no judiciário, discussões das relações da LGPD com a LAI, né, com a Lei de Acesso à Informação, e outro ponto é o princípio da publicidade processual, né? Depois, eu tenho alguns textos sobre isso, já fiz palestra sobre isso também, depois, se vocês quiserem, eu posso mandar. Porque a LGPD entrou em vigor e agora? A gente vai poder continuar divulgando dados pessoais em decisões, em sentenças, ou vai precisar ter cuidado com isso e não divulgar mais? Tem um caso, eu nem gosto de comentar muito esse caso para não ser fácil de encontrar, então não vou dizer onde aconteceu, mas uma profissional da saúde, depondo como testemunha num processo movido por uma colega de trabalho, questionando, acho que, o uso de EPI, alguns problemas de prevenção, ali, de medidas de prevenção ao trabalho dentro do hospital. Essa testemunha, ela mencionou na audiência que, pela falta do uso adequado e fornecimento de EPI no hospital, ela contraiu uma doença transmissível pelo sangue. O depoimento dela, claro, constou na sentença para fundamentar a condenação do hospital para a parte autora, não era nem pedido dela. Houve recurso, o tribunal manteve a decisão e transcreveu a sentença nos fundamentos, e lá, na sentença, constou o nome da testemunha e o depoimento dela. E o que aconteceu? Toda vez que ela ia se candidatar a uma vaga de emprego, fazer uma entrevista, que os recrutadores, a empresa, o hospital, a clínica, pesquisavam o nome dela, aparecia lá nos primeiros resultados aquele depoimento dela, dizendo que tinha contraído uma doença estigmatizante, transmissível pelo sangue, sendo ela uma profissional da saúde. Ela não conseguiu voltar ao mercado de trabalho por causa disso. E aí eu tenho defendido o seguinte: o princípio da publicidade não nos dá o direito de bisbilhotar a vida alheia. As regras da publicidade, tudo bem, é uma norma constitucional, está lá no artigo 93, inciso 9, que assegura a publicidade das sessões de julgamento e não de todos os atos processuais. Essa limitação do segredo de justiça é infraconstitucional. Só que as regras que nós temos hoje, no artigo 189, principalmente do CPC, de 2015, a gente tem regra parecida no Código de Processo Penal e na CLT também, elas praticamente não mudaram desde o CPC de 39. Então, nós vivemos hoje num mundo de big data, de trilhões de gigabytes sendo gerados todos os anos, e a gente usa uma regra que era da época em que se fazia sentença com caneta tinteiro.
né? Até fui pesquisar, porque eu brinquei depois com o código de 39, o código 73. Na época do código de 39, nem máquina de escrever era fabricada no Brasil, aquela manual, tinha que ser importada. Então, hoje, numa era, a gente vive num mundo hiperconectado e nós estamos usando uma regra de 80 anos atrás. Então, isso precisa ser revisto. E o mesmo vale para os cartórios. Só que os cartórios, o CNJ, tinha um grupo de trabalho que regulamentou a LGPD no Judiciário, que aí o último ato foi a Resolução 363, que foi publicada agora, foi aprovada no final do ano e publicada em janeiro desse ano, e esse grupo de trabalho se dividiu em dois. Um vai cuidar da implantação no Judiciário e o outro vai cuidar da implantação nos cartórios extrajudiciais. O que eu sei que, em princípio, vai ser feito? Tá? Os cartórios, eles são equiparados pela LGPD à administração pública direta, é o artigo 23, parágrafo 4º da LGPD. Então, em princípio, eles vão continuar tendo que observar a finalidade pública, porque é um serviço público que é prestado, e, em princípio, o que eu sei que a tendência é que se aconteça é, primeiro, se aplica as leis especiais e normas especiais aplicáveis aos cartórios extrajudiciais, e de forma subsidiária e supletiva a gente vai aplicar a LGPD. Então, em princípio, se nada mudar, o que deve ser público continua sendo público, e o que não é, vai continuar sendo. Eu acho que não vai ter muito, ainda nesse primeiro momento, um impacto muito grande da LGPD. Mas eu tenho falado muito nisso, principalmente no Judiciário, tenho provocado. Eu acho que nós precisamos rever a publicidade dos atos processuais, porque nós estamos trabalhando com uma regra que já tem 80 anos e nós não podemos continuar aplicando essa regra, principalmente depois da LGPD. Maravilhoso, doutor. Agora, só agradecer, eu acho que foi, só olhar aqui do lado, né? Foi extremamente enriquecedor, foi um aprendizado enorme, creio que até para os professores, para todos nós. Então, fica aqui minha gratidão, agradecimento em nome de todos que assistiram. Seja sempre muito bem-vindo à nossa instituição e eu passo a palavra para o senhor para as considerações finais. Bom, eu que agradeço, eu fico à disposição infelizmente não consegui ver as perguntas e acompanhar, mas pode mandar lá pelo meu site, no formulário que eu respondo. Hoje eu também não consegui acompanhar o início do dia, porque eu estou de férias, eu estou nos meus últimos 2 dias de férias, e aí eu também acabei me envolvendo também com aulas e preparando aulas e eventos, mas essa semana, sem dúvida, eu voltarei aqui para assistir às outras palestras e vou acompanhar o restante da semana também. Doutor, é uma honra, eu agradeço a todos que nos acompanharam. A gente se encontra agora às 19 horas com a próxima palestra. Obrigado, professor Adriano, professora Érica e doutor Oscar Valente. Satisfação. Um abraço, gente, até mais. Tchau, tchau.